na maçã só para você não consumir a semente. A semente da maçã, ela não é benéfica para o homem. Então não é legal que você faça o consumo da semente da maçã. Quando você for comer maçã, tira a semente. Se você vai fazer um suco liquidificado, tira a região da semente, não liquidifique ela junto nesse suco. É importante que você coma brócolis, couve-flor, couve. Esses alimentos são fantásticos para melhorar o intestino. Não existe nada melhor do que uma alimentação colorida. Inclusive, há uma indicação também numa publicação agora de 2014 que diz que um homem que ingere 6 cores no dia tem mais saúde do que o homem que ingere até 3 cores. Foi um estudo feito com mais de 20 mil pessoas nos Estados Unidos, em que eles avaliaram o consumo alimentar ao longo de 10 anos e viram que indivíduos que têm uma alimentação mais colorida vivem mais e melhor. Então olha como é fácil a gente conseguir fazer isso. Basta comer uma alimentação colorida, que você possa ter no seu prato uma cor verde, uma cor amarela, uma cor vermelha. E aí você pode pensar aí numa salada com alface, rúcula, tomate, uma cenourinha. Aí você tem alimentos coloridos. Acho que voltar a comer comida faz com que o intestino fique saudável. Acho que o grande problema do intestino doente é o conservante alimentar. E aí eu sempre, em todas as minhas aulas, deixo a grande pergunta: qual a influência dos conservantes alimentares sobre a microbiota intestinal? Essa pergunta está sendo respondida aos poucos. Nós temos hoje uma grande publicação de uma revista, de um jornal de nutrição, de um jornal de gastroenterologia e nutrição, publicado em 2015, no dia 27 de março de 2015. E ele usa um termo que talvez não seja um termo conhecido por você. É um termo que chama Food Maps. O que é isso? São polióis, disacarídeos, oligosacarídeos. São adoçantes adicionados nas preparações que induzem uma inflamação de intestino. E essa inflamação de intestino leva à obesidade. Então, depois dessa publicação, a gente já tem uma resposta. Qual a influência do conservante alimentar? O conservante alimentar pode levar à obesidade, porque ele gera uma alteração de intestino. E não tendo a saúde de intestino, você vai armazenar mais gordura. Então, para que você tenha uma saúde de intestino, você precisa voltar a uma alimentação daqueles alimentos comercializados na feira. Aqueles alimentos que não ficaram armazenados em silos, que não foram comprados pelo governo, depois colocados no mercado. Aquele alimento que veio do produtor, sabe, aquele produtor rural, o agricultor familiar, que produz em pequenas quantidades, que produz aquilo com mais qualidade. Então, o alimento que vem da agricultura familiar, da feirinha de produto orgânico, é um alimento que gera saúde de intestino, porque esse alimento é um alimento que tem vida. E a gente faz aquele alimento de prateleira, que fica lá no supermercado 2, 3, 4, 5, 6 meses, sem que tenha nenhuma alteração dele. Imagina qual o efeito residual dos conservantes sobre a sua saúde. Então, acho que vale a pena a gente repensar e voltar a uma conduta de alimentação com um alimento esse que estraga. E eu costumo dizer para todos os meus alunos, e vou dizer para você agora. Existe uma frase que diz o seguinte: quanto maior a vida de um alimento, menor a vida de quem come. Então, pense 2 vezes antes de comprar um alimento que dura 2, 3, 4 meses. Pense antes de comprar esse alimento com grande prazo de validade. Pense em comprar alimentos que estragam rápido. E ele não vai estragar se você comê-lo. Então, a primeira frase que eu falo para todo meu paciente é: você compra fruta? Aí a pessoa responde: eu compro, mas agora eu parei de comprar porque estraga. Eu digo: olha, esse alimento só estragou porque você não comeu. Então, se você comprou esse alimento, você tem que consumi-lo. Você tem que ter um hábito de consumir os alimentos, um hábito de ir à feirinha de toda terça e sábado, para que você tenha um alimento fresco, um alimento saudável, um alimento com vida, que você possa lavá-lo antes de comer. Mas também não é para ficar com essa neurose de colocar uma grande quantidade de hipoclorito de sódio para poder higienizar, ficar colocando 2, 3 colheres de sopa de água sanitária para higienizar todos os vegetais. Acho que o correto é lavar bem os vegetais, lavar bem,
escorrer em água e aí fazer uma salada maravilhosa, que você possa temperar com limão. Por que temperar com limão e tem que temperar lá com um vinagre de álcool? Acho que o vinagre também é saudável, mas o limão é muito mais saudável. Você tem vitamina C, tem o sabor. Que você possa voltar a utilizar alecrim. O alecrim tem um efeito de melhora no intestino fantástico. Ele melhora a proteção do organismo, ele melhora o efeito sobre a microbiota intestinal, deixando bactérias mais saudáveis no intestino. Que você abuse do alecrim. E eu costumo dizer para todos os meus alunos, alecrim dourado que nasceu no campo sem ser semeado, acho que esse é o grande benefício. O alecrim, esse alimento que gera benefício ao homem, que você pode utilizar no sal, que você pode utilizar num azeite de oliva, para usar esse azeite de oliva extra virgem, que você tenha o consumo desse alimento e ele vai gerar muita saúde. Com outro alimento, que é fantástico, que é o alho. Utilize alho na sua alimentação. O alho gera uma defesa do homem, ele gera uma proteção do homem. Se você puder amassar o alho e colocar um dente de alho por dia na sua alimentação, com certeza você terá mais saúde. Murilo, fantástica a sua colocação, mas brilhante, eu sabia que você ia dar um show. Você sabe que quando eu fiz fitoterapia, todo mundo tinha uma plantinha favorita. A minha, adivinha qual que era? O alecrim. Ai, que legal. Ô Murilo, você sabe que você me fez lembrar uma coisa? Que quando a gente começa esse discurso do intestino para o paciente e começa a falar da saúde intestinal, eu tenho, assim, recebido muito o time masculino respondendo: eu não tenho problema, doutora, eu vou 3 vezes ao dia ao banheiro. E também a presença de uma evacuação assim tão grande, porque aí tem a sua individualidade bioquímica, mas também o homem que responde isso não quer dizer que ele tenha uma saúde intestinal adequada, não é, Murilo? Então, eu acho que há um grande paradigma aí sobre falar de intestino, né? O homem, quando é atendido por uma nutricionista mulher, normalmente ele tem vergonha. E a gente tem uma característica muito grande quando a gente fala de intestino, é que normalmente as pessoas não conversam sobre isso. E aí, doutora Isabela, eu vou lhe falar uma coisa. Eu falo muito de cocô, né? Isso. Eu falo muito desse termo. E esses dias eu estava conversando com um psicólogo, e ele colocou o seguinte: Murilo, eu vou lhe falar uma frase do fundo da psicologia. Indivíduos que falam abertamente sobre as fezes são indivíduos mais bem-sucedidos na vida, porque eles são aquelas pessoas que são desprendidas de algo que bloqueia o homem. Então são pessoas que são mais despachadas, que têm menos medo de errar. Olha. E eu fiquei tão feliz com isso, né? Porque eu acho que se a gente começar a falar mais disso, teoricamente a gente vai gerar mais saúde. Se a gente vai gerar mais saúde, a gente vai ter mais sucesso. Não, e inclusive, Murilo, tem gente, porque eu falo, como é que é o seu cocô? Vai pro fundo do vaso, boia, aquelas perguntas clássicas nossas, né? Tem gente que fala assim: doutora, nem sei, mas eu nem olho, eu até viro de costas e aperto a descarga. Então tem assim, tem um lado psicológico assim muito, muito interessante. Mas, Murilo, você sabe que já nós estamos entrando no nosso intervalo. Olha que coisa mais incrível, né? Já se passou metade do programa e nós temos, graças a Deus, mais um tanto para a gente estar conversando. Mas eu convido a todos a permanecerem ligadinhos aqui no programa Mais Saúde, que, como eu disse para vocês, ia ser o programa quando o professor Murilo pudesse estar presente hoje, com a graça de Deus, né? Nossa Senhora conseguiu, né, esse feito. Mas, Murilo, só um instantinho, nós voltamos já e você, ouvinte aqui do Mais Saúde, fica aqui a nossa dica também, né? Eu sempre deixo nos meus livros um capítulo dedicado ao intestino. E, Murilo, quando eu te mandar o Alimente Bem Suas Emoções, você vai ficar encantado, porque esse é um livro que está, assim, perfeito, falando desses aditivos alimentares, né? Fazendo essa denúncia, né? E depois, no fundo do livro, no final do livro, tem a fotinho de todos os alimentos. Mas eu já depois vou mandar para você. Vamos lá para um rápido intervalo e voltamos já. Uma aliança
total, um seio virgem, fecundo, preparado desde sempre para gerar através do ser a vida. Vida, onde mora a tua essência, fonte selada, casta, fecunda, jorra a vida de Deus, de Deus. E toma forma quem se alimenta de teu alimento, e vem a luz, quem dás a luz no teu seio, casto, puro, intocado, isolado, apartado, fonte selada de Deus, de Deus, de Deus. Vida, onde mora a tua essência, fonte selada, casta, fecunda, jorra a vida de Deus, de Deus. Vida, onde mora a tua essência, fonte selada, casta, fecunda, jorra a vida de Deus, de Deus, de Deus, de Deus, de Deus. Estamos apresentando Mais Saúde. Minuto com Monsenhor Jonas Habib. Eu quero ser fiel no pouco, Senhor. Eu não quero ser infiel. Faz-me fiel, Senhor. Eu preciso ser fiel, Senhor. Senhor, eu não quero ser covarde, porque eu já vi qual é a sorte dos covardes. A sorte deles, Senhor, é a segunda morte. Eu quero viver, Senhor, nesta terra nova. Eu quero ser semente, Senhor, neste mundo novo. Faz-me fiel, Senhor. Eu preciso ser fiel, Senhor. Eu peço a graça da fidelidade. Foi por isso que eu pedi ao Espírito Santo, Senhor, que eu seja fiel, e pela tua graça eu serei fiel, porque eu creio nas promessas de Deus. Minuto com Monsenhor Jonas Habib. Mais uma produção com a qualidade da Rádio América. Uma canção nova em sua vida. Fique ligado na América. Encontre vida, música, oração e formação. Nós precisamos ter atitude. Uma atitude de louvor. Estamos conectados a você. Acesse america.cançãonova.com ou o aplicativo Rádio América Canção Nova para iPhone e Android. Em qualquer lugar do mundo, você está ligado conosco. Da Rádio América, Evangelista Scott Curtis. Rádio América, uma canção nova em sua vida. Eu ajudo a Canção Nova. Sabe por quê? Meu nome é Silvânia e eu ajudo essa obra porque trabalho religioso é muito bonito, ajuda pessoas de todos os lugares. A Canção Nova evangeliza e transforma a vida das pessoas. Torne-se um sócio. Ligue 12 31 86 2600 ou acesse clube.cançãonova.com.
Sintonize a Rádio América. Eu sou a Ivone. Depois que eu conheci a Canção Nova, a minha vida se transformou. Eu indico para meus amigos, meus familiares, a Rádio América, junto com a Canção Nova. E experimente você também. A Canção Nova e a Obra de Maria convidam você a peregrinar pelos lugares santos da Itália e Polônia com opcional Lituânia. Serão 13 dias especiais na companhia dos diretores espirituais Padre Rodrigo Natal, num processo de melhoramento, Ricardo e Eliana Sá. A saída será no dia 8 de outubro. Mais informações, 0 Operadora 12 3186 2600. Venha peregrinar conosco. Obra de Maria, mais que viagens, encontros com Deus. Você ouve a qualquer momento. Você não pode querer que seu filho ame você e comprar o amor. O amor não se compra. A Verdade em Questão, com o Padre Paulo Ricardo. A fé católica traduzida de forma clara e ousada. Sempre aqui. Rádio América. 12h29. A vida consagrada é feita de pessoas que vivem a graça de Deus com total dedicação aos necessitados. Na formação dos jovens, no cuidado aos doentes, na atenção às pessoas abandonadas. É este o modo mais concreto de imitar o Senhor. Ide, levai o fogo do meu espírito até os confins da terra. Canção Nova com a igreja celebrando a vida consagrada. América. Estamos apresentando Mais Saúde. Temos aqui a Vilma Terezinha, da Vila Inglesa de São Paulo. Sou avó, parabéns pelo programa, está muito importante esse tema, muito bom as pessoas terem essas informações. Obrigada, Vilma. A Mônica Maria lá da Saúde diz que tem um bebê de 2 anos e meio que nunca tomou mamadeira. Estou amamentando até hoje. Devo parar? Já fui aconselhada a parar. Beijo para as doutoras. E aí, aquela mãe que realmente sempre deu exclusivamente o peito, graças a Deus, e depois provavelmente, lógico, já entrou com a alimentação, né, no momento do desmame, né? Oi, Mônica, boa tarde. Voltando nessa questão do tempo de aleitamento, se está bom para você, está tudo bem para você, para o bebezinho e para o seu marido, não há necessidade, não há indicação absoluta de você parar. Em relação ao fato dele não ter tomado mamadeira, parabéns, podemos viver sem ela. E ele já tem 2 anos e meio, então mais tarde, quando você quiser desmamar, ou muitas vezes é o mais frequente que eu vejo que a criança resolva se desmamar sozinho, às vezes eles decidem, né? Vai perder um pouco o interesse e tal, e vai se desmamando. Eu acho que é muito saudável isso. Então, quando ele resolver sair do peito, passa direto pro copo, não precisa de mamadeira, não. Sandra, fala um pouquinho do desmame. Durante os 6 primeiros meses que a gente fala que é de aleitamento exclusivo, é exclusivamente leite, nem água? O ideal é que seja só leite mesmo. O bebê não precisa de outros alimentos, nem chá, nem suco nos primeiros 6 meses de idade. O que eu vejo muitas vezes, é claro, a mulher precisa voltar a trabalhar com muita frequência. Ainda não é no Brasil todo que a licença maternidade atingiu 6 meses. Já tem vários estados que a licença maternidade é de 6 meses. Mas como não é a realidade, muitas mães com 4 meses têm que voltar a trabalhar. Então eu sempre oriento, se for este o caso e a mulher não consegue deixar leite suficiente para o bebezinho armazenado, eu prefiro que entre um pouco, 4 meses aí, entre com um suquinho, uma frutinha, do que dê qualquer outro leite. É muito menos maléfico você usar suco, fruta, uma papinha já de legumes, com franguinho, tudo, do que dar outro leite. Mas se for possível a mãe ficar com a criança, ou se ela conseguir tirar leite suficiente, o ideal 6 meses de aleitamento materno sem mais nada. É perfeito. E essa mãe que vai começar a trabalhar, Sandra, como é que ela pode estar assim, guardando o seu leite? Qual é a melhor forma? Como que ela tem que estocar, guardar? Pode pôr no freezer? Como é que funciona? Eu queria primeiro assim dizer para as mães, não fiquem... Eu sei que a volta ao trabalho é uma questão muito angustiante, a maior parte no primeiro dia vai chorando, volta chorando, é muito difícil para a mulher. Então assim, se possível, que ela vá armazenando o leite no congelador,
Já explico direitinho como, no congelador, para quando ela voltar a trabalhar, a criança tem o leite dela para tomar durante a sua ausência. Mas não é sempre que as mães conseguem, porque bebê de 4, 5 meses já toma um volume de 150, 180 ml por mamada, e às vezes é difícil tirar esse leite enquanto está com o bebezinho. Então converse sempre com o pediatra, a pessoa que está acompanhando o seu bebê, para que ele te oriente como você vai guardar esse leite, a quantidade e tudo. O que eu oriento para as mães, mais ou menos 15 dias antes, começa a guardar o leite em frascos de vidro com tampa plástica, pode ser aquele de Nescafé, então em frascos de Nescafé, ou se você procurar uma loja especializada, loja que vende produtos para bebê, muitas vezes tem uns frascos próprios para a mãe congelar o leite. Então ela guarda já no volume que a criança mama, mais ou menos 150, 180 ml, e coloca uma etiquetinha por fora com o dia que você tirou o leite, porque a validade é no máximo 15 dias. Mesmo no congelador? No congelador, tá? Então o leite em casa pode ser guardado por até 24 horas na geladeira ou até 15 dias no congelador. Então coloca uma etiqueta com a data direitinho para você controlar. E aí quando a mãe volta a trabalhar, ela geralmente leva um vidro já esterilizado, limpinho direitinho, numa frasqueirinha térmica, com gelo ao redor. Então no trabalho, no meio da manhã, no meio da tarde, se possível ela vai num lugarzinho reservado, tira o leite e guarda para o bebê. Então, depois que ela for embora, ela leva para casa, guarda no congelador para ser dado para essa criança quando for acabando o estoque que ela já tinha feito para o nenenzinho. Então, isso seria o ideal. Acho que se toda mulher pudesse proceder dessa forma, seria a melhor forma. Agora, se não for possível tirar leite, quer dizer, não vai se sentir culpada, não vai se sentir incompetente, não vai achar que seu peito não está funcionando. É que os bebês com 4 meses estão grandes e eles mamam muito. Então, às vezes, não sobra para a mãe tirar. Se for o seu caso, converse com o pediatra que está acompanhando o seu bebê, para que você, talvez, se precisar, comece a introduzir um suquinho, uma frutinha, uma papinha de legumes, para que ele não precise de um volume maior de leite. Tem uma questão aqui bem interessante da Neuza Barbosa Lima, do Jardim Somara. Ela diz que ela nunca conseguiu amamentar os filhos porque eles não pegavam o peito de jeito nenhum. Hoje, um está com 22 e o outro com 20 anos. Ela pergunta se isso influencia em alguma coisa na vida deles. Oi, Neuza, boa tarde. Na verdade, é assim, provavelmente você não teve um bom profissional, né, entendido em aleitamento materno do seu lado, porque os bebês pegam, nem que demore 10, 15 dias, tem bebê às vezes que tem dificuldade, a mãe tem algum problema na mama, ou deixou encher demais, ficou dura, alguma dificuldade, às vezes a gente orienta a mãe a tirar leite, oferecer esse leite no copinho pro bebê, para quando ele estiver assim mais calminho ali com 10, 15 dias, já crescido um pouquinho, a boquinha mais adaptada ao gosto do leite, aos poucos a gente consegue voltar essa criança pro peito e depois eles mamam muito bem. Então, não guarde nenhuma culpa, nenhuma tristeza em relação a isso, porque provavelmente o que te faltou foi um profissional da área da saúde especializado em amamentação e com bastante disponibilidade para te ajudar. Em relação à saúde deles, é complicado dizer, né? Na verdade, a gente sabe os benefícios do leite materno a curto, médio, longo e longuíssimo prazo. Então, a gente sabe que para a vida toda traz benefícios, até a tolerância a alguns nutrientes aí que... a gente sabe da nossa alimentação hoje em dia, infelizmente, tem muito agrotóxico, né? Uma alimentação irregular, a gente come fora de hora, come uma gordura excessiva, gordura ruim, gordura já... Às vezes come fora de casa, uma gordura já bem saturada, né? Então, talvez se eles tivessem mamado no peito, tivessem mais possibilidade de metabolizar melhor esses alimentos. Então, diminuindo a chance de ter problema de colesterol, triglicéridos, até o diabetes. Mas assim, eu acredito que você deve ter feito o melhor por eles. Se eles buscarem uma alimentação saudável agora, já provavelmente não vai surtir grande diferença. Olha que pergunta mais interessante. A Belmira Gonçalves, da Vila Azate, aqui de São Paulo, parabenizando o programa e o tema de hoje. Minha nora está grávida de 5 meses e até hoje ela amamenta o outro filho de 1 ano e 8 meses. Isso pode prejudicar a criança que vai nascer? Boa tarde, Belmira. Parabéns. Essa é uma mãezona, hein? Uma senhora nora. Na verdade, é assim, se ela não tem risco de trabalho de parto prematuro, não tem nenhum problema no útero, ela deve estar acompanhando direitinho, fazendo um pré-natal, o médico deve estar orientando. Se ela é saudável, a gravidez está seguindo bem, não tem problema, ela pode amamentar. E eu vou te contar uma coisa muito interessante. Eu já acompanhei, já vi vários trabalhos de mães que emendam amamentando um filho no outro.
Quando nasce o pequenininho, é muito interessante. Ela coloca o pequenininho para mamar num peito e às vezes o maiorzinho no outro, e na outra mamada pode trocar, tal, não tem problema. Ela volta a fazer um leite mais parecido com o colostro e depois volta a fazer o leite maduro. Quando ela coloca, imagina que ela coloca o pequenininho no peito esquerdo e o grandão no peito direito numa mamada. Na outra mamada, é muito interessante, você vai encontrar colostro no peito que o pequenininho mamou e leite maduro no outro peito. É uma resposta à saliva da criança. Gente, a natureza é mais que perfeita. Mais que perfeita. Eu fico encantada como Deus, assim, nos criou nessa perfeição. E é o que eu digo, a mãe tem para cada filho o leite adequado. É perfeito. Teve casos de gêmeos também, né, que para cada um, é interessantíssimo isso, é uma coisa assim que eu fico fascinada. E olha, tem agora uma outra questão, a Jucineide Nunes, do Jardim Taipas, também de São Paulo. Ela diz que tem um sobrinho de 2 anos e que está internado há 1 ano e 5 meses. Teve meningite, tá assim com problema de válvula, tá sempre com infecção e diz que toda a dieta é com leite. O que a doutora pode falar? Quer dizer que essa criança está internada, mas eu estou entendendo que o leite que ela deve estar recebendo, Janice, me corrija, é o leite, Você acha que é o leite em pó? Ah, com certeza. 2 anos não é leite humano. Não vai ser o leite humano? Não vai ser. Ai, que infelizmente, no Brasil, até para falar para vocês, o Brasil, graças a Deus, tem a maior rede de bancos de leite humano do mundo. É mesmo? É a maior rede do mundo. Só no estado de São Paulo são quase 50 bancos de leite humano. Mas mesmo assim não dá conta. Eu acredito que o leite que essa criança está recebendo não é leite humano, porque a gente não tem um volume suficiente no estado para suprir os pequenininhos, os prematuros, os bebês internados e, além disso, para crianças nessa situação. Na verdade, Cineide, se a criança já tem 2 anos, a alimentação dele não deveria ser baseada tanto em leite como você está colocando. Essa criança precisa de vários outros alimentos, mas a questão da infecção provavelmente tem a ver mesmo com a situação dele. Deve ser uma criança acamada, uma criança que não toma sol, né? Então ele deve ter uma deficiência imunológica por tudo isso que ele já passou. Cada vez que ele tem uma infecção, ele consome várias vitaminas e proteínas do seu corpinho e ele acaba ficando suscetível a mais infecção, e a válvula é um grande problema, que infelizmente acho que ele não tem como fugir dessa questão agora. Mas eu acho que vale a pena conversar com a nutricionista do hospital e adequar a dieta dessa criança, porque com 2 anos não é para estar tomando muito leite, não. E depois que ele sair do hospital, a gente dá um jeitinho, bem direitinho, dá umas dicas boas. Com certeza. E temos aqui a nossa última participação, a Isilda da Graça Matias, do Jardim Catanduva. Doutora Sandra, é verdade ou mito que uma mulher, mesmo que nunca teve filho ou tivesse grávida, ela pode produzir leite? E o programa está nota 10. Boa tarde, Zilda. Pode fazer leite. Nós temos no Mário Covas 6 casos de mães adotivas que amamentaram com sucesso. É bárbaro. Na verdade, nós temos a glândula mamária, nós temos hormônios, e o principal estímulo para uma mulher produzir leite, o que é? É a boquinha do filhote no peito. A sucção, é a boquinha mamando, basicamente isso. Então pode sim. Você sabe que nas tribos indígenas é comum, infelizmente, quando a mãe morre, a avó pega o bebezinho, vai colocando no peito, e em menos de 24 horas está saindo leite. Inclusive está aqui uma dica: quem desejar adotar uma criança e seja um bebê pequenininho, pode começar um trabalho lindo já para preparar a sua mama. Tem esse trabalho, né? Tem esse trabalho. Bom, para variar, Sandra, o programa já acabou. Eu gostaria de convidar você para vir novamente, para a gente continuar esse tema, de repente alguma coisa mais específica, quando você tivesse esse curso para profissionais da área da saúde, também voltar aqui, tá falando sobre o curso e retomarmos este assunto. Sandra, agradecer muito a sua presença. Você viu que o tema é apaixonante, que o público responde, porque é um tema que interessa a todos. E agradecer mais uma vez a sua participação, e o programa ficou muito rico com você aqui. Muito obrigada, agradeço eu pelo convite, agradeço pela participação das ouvintes. Eu acredito que tem ainda muito a ser discutido e, olha, muito obrigada pela atenção. E lembrando aquela mamãe ou aquela pessoa que falou que o neném estava muito pesado, né, com 2 meses, 5 né? quilos, não está fora não. Na verdade, cada bebê tem um desenvolvimento, um ritmo de ganho de peso, e depende também de quanto a criança pesou quando nasceu, né? Na verdade,
Em média, a criança dobra o peso de nascimento entre 4 e 6 meses. Mas o bebê em aleitamento materno exclusivo, algumas vezes dá uma disparada no peso no início, depois estabiliza e não aumenta a tendência à obesidade depois. Então, gente, olha quanta notícia boa. Quero agradecer muito a presença de todos vocês aqui no Mais Saúde. Um beijo muito grande e até lá. Maior que os meus problemas, maior que os meus fracassos, maior que a minha provação. Mesmo se estou ferido, mesmo se estou caído, me sustenta pela mão. Não há Deus, não há Deus, não há Deus tão grande como tu. Não há Deus, não há Deus, não há Deus tão grande como maior que os meus problemas, maior que os meus fracassos, maior que a minha provação. Mesmo se estou ferido, mesmo se estou caído, me sustenta pela mão. Não há Deus, não há Deus tão grande como tu. Pra Ele não há Deus, não há Deus, não há Deus tão grande como tu. Quero agora levantar minhas mãos e te adorar, derramar meu coração no teu altar. Tua morte me salvou, teu amor me faz vencedor, vencedor. Grande como tu. Estamos seguros em boas mãos. Não há mãos como as mãos do Senhor. Não há braços tão fortes como os teus, Senhor. Sim, não há Deus tão grande, tão forte, todo poderoso, inigualável. Quem como o Senhor? Quem como Deus? Tão grande como tu.
Não há santo como o Senhor. Não há outro além de ti. Não multipliqueis as palavras, nem brote de vossa língua a arrogância, pois o Senhor é um Deus cheio de saber. Ele põe as ações sobre a balança. É o Senhor quem faz morrer, é o Senhor quem faz viver. Ele faz descer ao Sheol e dele subir. É o Senhor quem empobrece e enriquece. É o Senhor quem humilha. É o Senhor quem exalta. Ele levanta do pó o fraco e do monturo o indigente, para fazer o indigente assentar-se com os nobres, colocá-lo num lugar de honra, porque ao Senhor pertencem os fundamentos da terra. É ao Senhor que pertencem os fundamentos da terra. Quem como Deus? Quem como Deus? Ele guarda o passo daqueles que são fiéis. Mas os ímpios, eles desaparecem nas trevas. Não há santo como o Senhor. Não há outro além de ti. Rocha alguma existe como o nosso Deus. Vamos aplaudir essa proclamação. Força, força. Não existe rocha, não existe firmeza, não existe segurança como o nosso Deus. Eu quero ouvir o povo cantar. Vocês, vamos lá? Grande como não há Deus, não há Deus, não há Deus tão grande como tu, não há Deus, não há Deus, não há Deus tão grande como tu, não há Deus. Para ele pode ser muito melhor. Rádio América, AM 1410.
vai se pondo, mas um dia vai chegando ao fim. A chama da esperança ainda queima no coração. A estrada é muito longa, mas a vida não acabou. Eu sei, meus olhos não enxergam a vitória, mas existe um Deus de amor que me ensina a não perder a fé. Pois mesmo se a fé é pequena, milagres acontecerão. Vou confiar no Deus da aliança, que abriu o mar vermelho quando não havia mais saída. Vou confiar no Deus que nos deu seu Filho para nos salvar e nos deu aliança eterna. Vou confiar. O sol vai se pondo, mas um dia vai chegando ao fim. A chama da esperança ainda queima no coração. A estrada é muito longa, mas a vida não acabou. Eu sei, meus olhos não enxergam a vitória, mas existe um Deus de amor que me ensina a não perder a fé. E mesmo se a fé é pequena, milagres acontecerão. Vou confiar no Deus da aliança, que abriu o mar vermelho quando não havia mais saída. Vou confiar no Deus que nos deu seu Filho para nos salvar e nos deu aliança eterna. Vou confiar. Vou confiar no Deus da aliança, que abriu o mar vermelho. Acabamos de apresentar Mais Saúde. Agora na América, a verdade em questão. A reflexão sobre a fé com o Padre Paulo Ricardo. Eu sei que a palavra escolha racional hoje em dia é uma coisa assim um pouco estranha. Quer dizer que o Padre Paulo acha que o amor é racionalismo. Não estou dizendo isso. O amor não é de frieza racional. Não é isso. Eu devo eleger aquilo que eu vou amar, ou as pessoas que eu vou amar. É uma eleição. Qualquer um sabe quando seu filho começa a escolher amigos que não prestam, que vão levá-lo para o mau caminho. Meu filho, minha filha, não se misture com essa pessoa. Ah, pai, meu coração é que está mandando ser amigo dela. Eu não tenho culpa. Você diria? Tem culpa sim, porque elegeu mal, escolheu mal. A escolha foi mal feita. Então dá para ver que o amor é algo que dá para evitar. É algo que é uma escolha racional. Você ouviu A Verdade em Questão com o Padre Paulo Ricardo. Estamos empenhados em levar Deus para você e sua família. A oração que mais agrada a Deus é a oração que sai do fundo do coração. Na Rádio América você encontra formação precisa, fidelidade nas pequenas coisas, porque é no pouco que Deus faz muito. E assim nós seguimos em frente. Para renovar os valores cristãos em sua casa. Esse momento de oração não tem sentido nenhum sem